Louvado seja o nome do Senhor, a paz do Senhor Jesus para todo o povo de Deus. Neste vídeo queremos passar para vocês o testemunho da minha sogra, Maria Vitória. Sim, esta é minha sogra, que hoje foi recolhida às mansões celestiais. Passarei a falar alguma coisa sobre a vida desta mulher, uma vida de fé, uma vida de coragem, uma mulher batalhadora. Sim, e eu quero deixar o retrato dela. Dá para você ver direitinho. Está aqui o retratinho dela. Não sei se está dando para ver direito, por causa da claridade, mas eu acho que você está vendo direitinho aí a minha sogra. Jesus recolheu ela para a sua glória nesta manhã, e eu, para dar início ao testemunho da irmã Maria Vitória, aleluia, eu quero falar sobre a conversão e o testemunho dela, o que eu posso falar a respeito desta mulher. Isso. A palavra de Deus diz lá no Salmo 116, capítulo 15, precioso é aos olhos do Senhor a morte de seus santos. Preciosa. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Aos olhos dele é muito preciosa. Os nossos olhos ficam cheios de lágrima, mas é precioso aos olhos de Jesus. Nesta manhã o Senhor recolheu a sua serva Maria Vitória. Quando eu a conheci, já fazem mais ou menos 32 anos que eu conheci a irmã Maria Vitória. Ela ainda não era convertida, ela ainda não era uma serva de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu conheci ela com 59 anos, forte, batalhadora. Quando seu esposo ficou enfermo, ela assumiu os gastos da casa, e ela trabalhando, fazendo aquilo que ela sabia fazer, porque o meu sogro falava que a conheceu trabalhando, atrás de uma banca de legumes, me parece, frutas, numa feira. Ele conheceu ela assim, trabalhando. E eu a conheci também trabalhando, fazia quentinha, vendia seus docinhos, seus sorvetezinhos, seus sacolé, né? Empurrando. Me lembro que o meu cunhado Renato empurrava a carrocinha dela para o lugar onde ela ficava, na frente de uma fábrica, né? De bijuteria, e ali ela vendia as coisinhas dela e ganhava o dinheirinho dela. Bom, assim foi essa mulher, batalhadora, criou muitos filhos, né? E uma família numerosa. Mas quando eu a conheci, ela ainda não tinha entregado a sua vida a Jesus. Nós casamos, eu casei com a filha dela, Cristina Ferreira, e um dia eu me lembro que pela manhã nós íamos lá e Deus estava me falando: hoje você vai fazer o apelo para que ela entregue a sua vida para mim. Foi num sábado. Então eu mais a Cristina fomos para lá, e era um sábado, e nesse sábado o meu sogro ia para a igreja adventista, né, na escola sabatina adventista. E eu me lembro que eu chamei a Cristina e falei: agora, vamos chamar ela lá no quarto, e vamos conversar com ela. E nós falamos de Cristo para ela. Ela já era evangelizada há muito tempo, mas ela estava presa a uma religião, a religião espírita. Ela estava presa a isso. Nós pregamos Jesus para ela, nós falamos da palavra de Deus para ela, e eu perguntei a ela: irmã Maria, a senhora quer aceitar Jesus, dona Maria? A senhora quer entregar a sua vida para Jesus? E nós já vínhamos falando para ela já há um bom tempo, outros também, mas ali era o momento. E eu sei que naquela hora a presença de Deus foi forte no coração dela. Ela falou: eu quero aceitar Jesus sim.
não tem outro caminho, esse é o caminho mesmo. E ela levantou, eu falei, então a senhora levanta a sua mão. E ela levantou as mãos, nós oramos por ela, e o nome dela foi escrito no livro da vida, e agora ela deu início a uma caminhada de fé na vida desta mulher. Sempre que nós podíamos, nós íamos lá na casa dela. E os anos foram passando, aleluia, até que Deus recolheu o seu esposo, João Matias. Ele foi recolhido também. Isso aí é uma outra história que eu vou contar também nos meus vídeos, porque a história deste homem também é uma história de fé, mas eu quero falar hoje somente da história da Maria Vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Agora ela está nos braços de Jesus, mas eu quero deixar esse testemunho a respeito dela. E a cada dia que passava eu via que a fé dela ia aumentando. E um dia o Senhor me deu uma revelação falando comigo assim: ela vai ter que vir morar aqui perto de vocês, e eu vou trazê-la para cá. Então eu pensei assim, já que vai trazê-la para cá, né? Eu pensei que ia ser rápido, mas não foi rápido não. Levou um tempo, até que um dia o Senhor falou para mim: vou vender a casa dela. A casa da irmã Maria Vitória já estava bem judiada, precisava de uma reforma, e seria muito difícil a venda daquela casa por um preço justo e bom, para que ela pudesse repartir o que fosse dos filhos, mas que viesse morar aqui perto de nós, perto da igreja. Porque quando o esposo dela faleceu, ela vinha 2 vezes na semana aqui nos cultos, né? E parece que é na quinta ou na quarta ela vinha, e no domingo ela vinha também. Então nós começamos a orar para a venda da casa dela. Estava difícil, porque a casa estava muito judiada, né? Os filhos que vê esse vídeo sabem que eu estou falando a verdade. Mas um dia o Espírito de Deus falou comigo: vai lá na casa dela, coloca a boca no pó e interceda pela venda da casa, porque eu vou vender a casa dela. E foi assim que eu fiz. Levantei um jejum naquele dia e fui lá rapidinho. Eu falei para ela: Irmã Maria, ela estava nos afazeres dela lá, né? E Paula também, junto com ela lá na cozinha. E então nós botamos a boca no pó e eu comecei a orar: Senhor, confirma a tua palavra, que o Senhor me falou para fazer o jejum e colocar a boca no pó na sala dela, que o Senhor vai vender a casa dela. Aleluia! E o Senhor ouviu a nossa oração e a casa dela foi vendida. Aleluia! E eu posso dizer que muitos foram provados quando ela disse: vou vender minha casa, porque teve pessoas que não tinham fé, que nós estávamos naquele momento difícil. E ela disse: eu vou vender. E teve gente que não acreditou que a casa dela seria vendida, mas quem vendeu a casa dela foi Jesus. Jesus vendeu a casa dela. Ela repartiu a parte de cada um, e ela comprou uma casa aqui também. Deus usou a minha esposa para direcionar ela. Deus usou a Cristina para direcionar ela num lugar, numa vila, e ela comprou a casinha dela, um apartamento, graças a Deus. O caminhar da irmã Maria Vitória nos caminhos do Senhor foi um caminho de fé. Por que digo isso? Porque muitas das vezes, já com a sua idade já avançada, muitas das vezes ela teve dias que ela estava impossibilitada de vir na igreja, mas ela vinha assim mesmo. Ela dizia: hoje a minha perna está doendo, hoje eu não estou bem. E sempre nós orávamos por ela, Jesus ia curando ela, Jesus ia fortalecendo ela, Jesus ia dando vitória para ela, e foi durante um bom tempo, aleluia. Teve tempos dela vir na igreja todo dia ela vinha, e muitas vezes ela chegou para mim e disse: hoje eu vim à força,
Mas ela falava assim, mas eu vim na igreja, eu vim na casa de Deus, e era uma vitória, e Deus ia dando força, dando saúde para ela, aleluia. Aqui às vezes eu dava oportunidade para ela cantava, eu dava oportunidade para ela orar, ela dizia, eu não sei orar direito, mas ela orava assim mesmo, e ela ia caminhando com Jesus, vencendo as pelejas dela, vencendo as batalhas dela, aleluia. Ela sempre dizia, vou viver até 100 anos, sempre motivada, sempre lutando para a vida dela, porque um dia, por ela ter muitas preocupações com os filhos, e ficava muito preocupada com um e com o outro, né? E um dia o Espírito de Deus mandou falar uma coisa para ela, irmã Maria, Deus hoje mandou falar uma coisa para a senhora, lute pela sua vida, esquece seus filhos que já são criados, só ora por eles, por aqueles que ainda não entregaram a vida para Jesus, mas a senhora lute pela vida da senhora e não fique preocupado com seus filhos. E assim ela aprendeu que tinha que ficar mais preocupada com a vida dela por causa da idade dela já avançada. Louvado seja o nome do Senhor. E quantas das vezes ela estava com dores, a gente orava, Jesus curava ela, né? Muitas vezes, aleluia. Mas Deus é fiel, Deus foi fortalecendo a irmã Maria, e ela foi suportando a luta, né? Ela foi um exemplo aqui na igreja de fé, de chegar dias que ela vinha mesmo todo dia, às vezes até chovendo ela vinha, mas até que um dia ela teve um AVC, né? E quando ela teve o AVC foi difícil, porque ela ficou muito ruinzinha mesmo, só eu, Cristina, Renato e Paula, e me parece também que a irmã Leila, que ajudou a levar ela para o hospital, viu o estado dela como ela estava. Na hora que precisou de homens na rua para botar ela dentro do carro e levar, e quando chegou lá, tiveram que pegar ela, botar em cima da maca, foi muito difícil, viram o estado dela como ela estava. Mas aquele não era o momento da irmã Maria Vitória. E nós passamos uma noite lá com ela, eu, Cristina, Renato e Paula, passamos lá uma noite. Cristina e Paula foram lá para dentro do ambulatório, né? E ficaram clamando, e nós pudemos ver que pela manhã ela já veio andando com dificuldade e foi se restabelecendo, restabelecendo. Isso foi em 2019, no mês de fevereiro de 2019. Olha quanto tempo Deus deu para ela ficar ainda conosco, e nós fomos vendo ela se restabelecer, e no sábado, esse último sábado agora que passou, né? Ela veio na igreja, nós oramos, e ela estava muito bem, mas Deus já tinha me dado sinal que ia levá-la, mas eu não sabia que ia ser tão rápido assim. Estava na hora de recolher a irmã Maria Vitória, mas nós nunca desestimulamos ela. A senhora está idosa? Não. O que vale é a fé da pessoa, o que vale é a força de vontade da pessoa viver, porque muitas das vezes a pessoa está sofrendo tanto, e o que acontece? Ela desanima de viver, não é verdade? Ela desanima de viver. Quantas pessoas, por não ter apoio, desanima de viver e morre rápido, porque a tristeza faz a pessoa morrer, a tristeza faz a pessoa desanimar. Mas nós aqui sempre, aleluia, dávamos para ela ânimo, né? A Cristina, eu também, o Renato, Paula, Simone também, que nós estávamos aqui mais próximos do que os demais filhos, e os filhos começaram a fazer encontros, né? Para animar ela, para estar sempre perto dela, e até agora o encontro com ela, né? Mais um aniversário, mas teve essa pandemia, acharam por bem não fazer o aniversário dela, e Jesus chamou ela.
O que eu tenho para dizer é que ela foi uma mulher de fé, suas atitudes. Lembro também quando ela começou a dar o dízimo dela, ela dizia para Cristina: essas moedinhas aqui. E ela ainda não tinha o dinheirinho dela da aposentadoria, e ela era fiel, ela queria ajudar a obra de Deus, e Deus foi abençoando, abençoando, que ela ganhou a aposentadoria dela, e sempre foi fiel na vida dela, vida de fé. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém aqui tem alguma coisa ruim para dizer a respeito da irmã Maria, porque ela teve realmente uma vida de fé. Não gostava de perder os cultos da igreja. Quando ela não podia vir, ela ficava mesmo triste, e ela sempre estava aqui. Essas são as palavras que eu tenho para falar a respeito da irmã Maria Vitória. Uma senhora simples, né? Mas uma senhora que tinha muita fé, tinha muita valentia, muita coragem. Ela lutava para viver, e ela lutou até o fim para viver, né? Ela lutou até o fim, e nós pudemos ver que Deus operou um milagre, porque ela estava um pouco, né, obesa, e de fevereiro para cá ela perdeu bastante quilos. Isso foi muito bom para ela, né? Ela reclamava sempre de uma dor na perna, a gente orava, aquela dor sumia, e muitas outras coisas que eu não estou me recordando. Louvado seja o nome do Senhor. Mas por que eu estou fazendo esse vídeo? Por quê? Porque existem muitos idosos esquecidos em seus lares, que não tem ninguém para levar eles na casa de Deus. Me parece que se os filhos não forem crentes, como eles vão para a casa de Deus? Eles ficam esquecidos. O idoso na igreja não pode ficar esquecido. E a irmã Maria Vitória aqui não ficou esquecida. Não ficou esquecida mesmo. Então, o planejamento de Deus de trazer ela para cá, para ficar próximo de nós, e ficar próximo à igreja, que ela aprendeu a amar a nossa igreja aqui, pequenininha, mas uma igreja de Jesus. Eu nunca vou deixar de ir na minha igreja, ela falava. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes, quando a gente achava que ela não viria, ela vinha. É assim a história da irmã Maria Vitória, uma mulher humilde, uma mulher simples, mas que serviu Jesus até o fim da vida dela. Então, o Senhor recolheu hoje a irmã Maria Vitória para estar com ele, e um dia nós vamos nos encontrar lá na glória. E você que está me ouvindo, você que ainda não tem Jesus, aleluia, você pode entregar a sua vida a Jesus aí onde você está. Você pode entregar a Jesus. Irmã Maria Vitória levantou as mãos dela no quarto, na casa dela, já faz muito tempo, e hoje Jesus chamou ela para a glória. Louvado seja o nome do Senhor. Sei que é triste. Agora aqui nos cultos nós vamos ver a cadeirinha dela vazia, mas com certeza nós sabemos que ela está com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Este é que é importante. Quantos vivem a vida nessa terra e não têm a certeza de morar com Jesus? Mamãe Maria Vitória tinha certeza que quando chegasse a hora dela, ela ia morar com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós agradecemos a Deus pela vida da irmã Maria Vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós podemos aprender a amar uma senhorinha bacaninha, né? Aleluia. Ela dizia assim: eu estou ficando muito chata. Mas quem é que diz que está ficando chato? Uma pessoa de idade diz: eu estou ficando muito chata. Ela mesmo dizia que eu estou ficando muito chata. Então ela era realista. Se ela tivesse de falar uma coisa na tua cara, ela ia falar. Se você ficasse triste, o problema é teu. Mas se ela tivesse de falar alguma coisa para você, ela não ia falar nas tuas costas não, ela ia falar na tua cara. Assim era a irmã Maria Vitória. Ela era uma mulher verdadeira.
Na hora do culto, se ela tivesse que falar alguma coisa, né? Mesmo que fosse alguma coisa errada que ela fez, ela ia e falava, e aquilo passava, chegava no outro dia, ela continuava sendo a mesma pessoa. Bom, existe uma coisa que muito difícil, e ela mesmo disse para mim, ela guardou mágoas no coração, pela vivência dela com o esposo. Ela teve muito atrito, muitos problemas, a família sabe, mas ela guardou mágoa no coração. Um dia, o Espírito de Deus me mostrou isso no coração dela. Eu falei, irmã Maria, Deus manda dizer para a senhora que a senhora precisa tirar essa mágoa, esse rancor que a senhora tem no teu coração a respeito de seu esposo. Ela falou assim para mim, é verdade, eu sinto mesmo, isso já faz muitos anos. É isso que está faltando no coração da senhora. Eu podia não falar sobre isso, mas por que eu estou falando sobre isso? Porque você que está me ouvindo, se existir alguma coisa no teu coração contra alguém, sabe? Uma sobrinha contra uma tia contra uma sobrinha, alguma coisa que você tiver no teu coração contra teu pai, contra tua mãe, contra teu irmão, contra um irmão na igreja, contra um conhecido, acho bom você tirar isso do teu coração, porque isso vai impedir a sua entrada no reino dos céus. Jesus lava o nosso coração com o seu sangue. Quando nós chegamos para Ele e falamos, Senhor, eu quero perdoar essa pessoa que me fez muito mal. E eu orei com a irmã Maria Vitória. Eu podia ocultar isso aqui, não falar sobre isso. Mas eu quero falar porque eu, com certeza, irmã Maria Vitória não vai ficar triste se ela souber que eu estou falando isso. Porque ela era muito realista, ela era muito verdadeira. Tivesse falar alguma coisa para você, ela ia falar, como já falei. E nesta hora, que eu estou falando aqui, eu digo para você, aleluia, que eu orei com a irmã Maria Vitória, e ela confessou o pecado dela, pediu a Jesus que tirasse aquilo do coração dela, e eu pus as mãos sobre ela, orei ela, e ela disse que aquilo saiu da vida dela. Louvado seja o nome do Senhor. Nunca mais ela quis guardar nada no coração. Eu falei, irmã Maria, no nosso coração só tem que se abrigado a alegria, nada de tristeza e nada de rancor. No nosso coração tem que ter alegria e perdão. Sede vós misericordiosos, como é misericordioso vosso Pai que está nos céus. Perdoai-vos uns aos outros, assim como Cristo perdoa, assim também deveis perdoar, né? A oração do Pai Nosso fala que nós devemos perdoar aquele que tem nos ofendido, assim como o Senhor nos perdoa. Para alcançar o perdão, nós temos que perdoar. Né? E você meditar no Pai Nosso, está lá escrito que nós temos que perdoar assim como Deus tem nos perdoado, porque se a gente não perdoar, nós também não vamos receber perdão. E a irmã Maria, ela entendeu a mensagem, abriu o coração. Aí passou uns dias, eu perguntei para ela, e aí, irmã Maria, como que a senhora está? Agora eu estou bem, aquilo saiu. Foi uma bobeira minha, eu não podia fazer isso, mas eu não tinha conhecimento, mas agora eu tenho, você falou comigo, foi a palavra de Deus, e Jesus tirou isso do meu coração agora está limpo. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas mulheres estão com atrito com seu esposo? Isso digo na igreja, né? Quantos esposos estão em atrito com a sua esposa? Na igreja. Se você tem algum atrito com a sua esposa, com seu esposo, limpa o teu coração agora. Limpa o teu coração agora. Faz como fez a irmã Maria Vitória. Tirou aquilo do coração. Jesus limpou o coração dela. Passou o sangue dele
vida da irmã Maria Vitória, limpou o coração, ela ficou limpa, ela dizia assim, agora eu estou até mais leve, louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos aceitar Jesus, entregar nossa vida com Jesus e ainda ter coisa no coração, não é? Mas se você liberar o teu coração, liberar o perdão para aquela pessoa, teu coração também vai ficar limpo, vai ser puro. E você vai poder ter um encontro com Jesus como a irmã Maria Vitória. Agora ela está nos braços do Pai e que Deus te abençoe em nome de Jesus.